A maioria das pessoas não faz ideia de que carrega dentro de si venenos psíquicos, formas sutis e crônicas de autossabotagem emocional que operam como softwares ocultos em segundo plano. Esses padrões não apenas nos afastam da autenticidade, mas drenam a energia vital e obscurecem nossa percepção da realidade. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, alertava para o poder dessas forças inconscientes. Ele dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre os 7 principais padrões que Jung consideraria como verdadeiros venenos da alma, estados internos que impedem a expansão da consciência, o florescimento do verdadeiro self e a conquista de uma vida em estado de presença desperta. Esses venenos não são externos, não são culpa de ninguém. Eles estão dentro de nós e só ganham força porque não são vistos. O primeiro deles é o apego à persona. Jung explicava que a persona é a máscara social que vestimos para sermos aceitos. É necessária, sim, para funcionar no mundo. Mas quando confundimos essa máscara com quem realmente somos, nos desconectamos do self, da essência. Tornamo-nos prisioneiros da imagem, do desempenho, da busca por aprovação. Vivemos para o olhar do outro e silenciamos nossa verdade mais profunda. Isso gera ansiedade, vazio e, com o tempo, até doenças. O antídoto? A coragem de se despir, de sustentar o desconforto de ser autêntico mesmo que isso contrarie expectativas. O segundo veneno é o medo da sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que reprimimos, traços, impulsos, emoções, desejos que foram considerados inaceitáveis pela cultura ou pela família. Quando negamos essa parte, ela não desaparece. Ela atua de forma disfarçada, sabota relacionamentos, projeta nos outros aquilo que não queremos ver em nós mesmos. Quem não integra a própria sombra vive em constante guerra interna. A cura começa na autoobservação radical, reconhecer o que julgamos no outro como reflexo de algo em nós. É abraçar a raiva, a inveja, a insegurança, sem se identificar com elas, mas também sem expulsá-las da psique. O terceiro veneno psicológico é a vitimização crônica. Jung entendia que a psique busca sentido, mesmo no sofrimento. Mas muitas vezes, por não compreender nossos traumas, acabamos nos apegando ao papel de vítima como identidade. A dor passa a nos definir. E mais, inconscientemente buscamos repetição, validando que o mundo é injusto e que estamos sempre em desvantagem. Essa posição nos dá uma falsa sensação de controle, mas na verdade nos paralisa. A saída não é negar a dor, mas ressignificá-la. Tornar-se protagonista da própria história é um ato espiritual. É escolher crescer onde antes você só sobrevivia. Outro veneno é a compulsão pelo controle. Esse padrão nasce muitas vezes de traumas de infância, onde nos sentimos impotentes. Para compensar, desenvolvemos um ego controlador. Planejamos tudo, antecipamos ameaças, queremos garantias, mas a vida é fluxo, mistério, impermanência. O excesso de controle gera tensão, frustração e nos desconecta do agora. Jung diria que confiar no inconsciente é essencial. E isso não significa passividade, mas presença. É agir com intenção, mas aceitar o que não se pode prever. Meditações, práticas de entrega e contato com a natureza ajudam a dissolver essa armadura psíquica que chamamos de precaução, mas que muitas vezes é só medo disfarçado. Outro veneno muito comum é o auto-julgamento constante. É como uma voz interna crítica que nunca se cala. Essa voz é construída por padrões herdados, pais severos, escolas punitivas, dogmas religiosos. Carregamos um tribunal interno que julga tudo: corpo, emoções, escolhas, fracassos. Isso nos impede de experimentar a vida com leveza. Jung falava sobre velho sábio interior, uma parte da psique que acolhe, ensina, guia. Quando substituímos o crítico interno por essa presença compassiva, algo se transforma. Começamos a nos tratar como trataríamos uma criança ferida, com paciência, escuta e amor. O silêncio do auto-julgamento abre espaço para o florescimento do verdadeiro eu. Um veneno silencioso e muito comum é o isolamento emocional. Não estamos falando de ficar sozinho fisicamente,
mas de se fechar afetivamente, de não se permitir ser visto de verdade. A dor gera defesas, e muitas pessoas vivem protegidas atrás de muros emocionais, acreditando que estão seguras. Mas o preço é alto: solidão, desconexão e insatisfação crônica. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não conseguir comunicar o que é importante para si mesmo. A cura está na vulnerabilidade, em criar relações onde se possa existir sem máscara, em aprender a pedir ajuda, a dizer "isso me machuca", sem culpa ou medo. Por fim, o último veneno é a resistência à mudança. O ego gosta do conhecido, mesmo que o conhecido doa. Por isso, muitas vezes, sabotamos oportunidades de crescimento porque inconscientemente temos medo do novo. Jung dizia que o que você resiste, persiste. O inconsciente busca sempre equilíbrio, e quando resistimos ao fluxo natural da vida, sofremos. Sintomas surgem, crises acontecem, tudo para forçar um despertar. O caminho é aprender a escutar esses sinais, aceitar o desconforto como etapa do renascimento. Toda evolução exige atravessar o caos, mas é desse caos que nasce a versão mais expandida de si mesmo. Existe um oitavo veneno que não podia faltar: a raiva reprimida. Esse fogo emocional, quando não reconhecido, apodrece por dentro. Muitos foram ensinados a ver a raiva como algo feio, incompatível com espiritualidade ou maturidade. Mas Jung sabia que a raiva é uma energia vital bloqueada, e quando a empurramos para o inconsciente, ela volta em forma de doenças, explosões ou ressentimento crônico. Observar a raiva sem se identificar com ela é uma prática de poder. Dar-lhe espaço seguro de expressão, como na escrita terapêutica, no grito, no travesseiro, no movimento corporal, é alquimia emocional. A raiva, quando integrada, se transforma em ação justa, coragem e transformação. Outro padrão invisível, porém devastador, é a crença na escassez. Jung explicava que a psique coletiva molda nossas narrativas internas. Crescemos ouvindo que não há o bastante. Não há tempo, dinheiro, amor, oportunidades. Essa programação limita a nossa vibração, nos faz competir em vez de cocriar. Ela bloqueia o fluxo da vida e nos mantém presos em ciclos de autossabotagem. Mudar isso é trabalho interno. É perceber que a escassez não é realidade, mas percepção. Através da presença, da gratidão e da reprogramação subconsciente, podemos retornar ao estado natural de abundância. A alma não pensa em falta, ela confia no fluxo. Outro veneno que sabota silenciosamente a expansão da consciência é a desconexão do corpo. A mente moderna foi treinada para ignorar os sinais somáticos, cansaço, tensão, dor, em nome da produtividade. Mas Jung sabia que o corpo é o espelho do inconsciente. Cada sintoma carrega uma mensagem psíquica. Quando negligenciamos o corpo, perdemos o canal mais direto com a alma. Técnicas simples, como escaneamento corporal, respiração consciente ou apenas andar descalço no chão, restauram esse vínculo perdido. Não se trata de controlar o corpo, mas de habitar o corpo. A presença começa na pele, no toque, na respiração. E há ainda um dos mais silenciosos e profundos venenos: a falta de propósito. Muitas pessoas vivem como zumbis, cumprem rotinas, seguem planos, mas sentem um vazio que não sabem nomear. Jung chamava isso de perda da alma. O propósito não é uma meta externa, mas um chamado interno. Não é sobre o que você faz, mas de onde você faz. Quando estamos alinhados com nosso propósito, a vida ganha cor, sentido, sincronicidade. Para acessá-lo, é preciso silenciar o ruído, escutar a intuição, seguir a alegria. Pequenos sinais indicam o caminho. Basta confiar na bússola interna que nunca erra. Ao reconhecer esses venenos e transmutá-los com consciência, damos início a um processo de alquimia interior. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar inteiro. A integração dessas partes ocultas, negadas ou reprimidas nos devolve ao centro. E nesse centro mora o verdadeiro self, não o eu ferido, condicionado ou mascarado, mas o eu que observa, sente e escolhe com liberdade. Como Jung dizia, quem olha para fora sonha.
Quem olha para dentro, desperta. Que esse vídeo seja um espelho para a sua alma e que você tenha a coragem de se olhar, mesmo que doa, porque do outro lado da dor está a verdade, e a verdade liberta.